Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast Pra Ontem, um podcast feito por publicitárias cansadas. Eu sou a Mariá e eu leio sempre todos os e-mails promocionais que eu recebo. Nossa, não acredito nisso. Oi, gente, eu sou a Carol, sou redatora na Res e eu acredito que o problema é sempre a mensagem e nunca o meio. Oi, pessoal, eu sou a Ana Luísa, sou atendimento na agência Res e eu já assisti Grey's Anatomy 3 vezes inteiro. Meu Deus. Nossa, eu também. Estou terminando a terceira vez. Meu Deus. É tipo um número fixo? 3 vezes? Pode ser. Talvez. Eu sou a Giovana, eu também sou redatora na Res. E eu fico procurando meus e-mails em todas as formas. Choro, tenho crises de ansiedade, mas eu nunca lembro de procurar na caixa de spam. Legal, gente. O episódio de hoje é do quadro Palavra do Marketing e a gente vai falar sobre e-mail marketing e newsletter, que é um meio aí que eu vejo que às vezes o pessoal tem um preconceito, acha que não traz resultado nenhum, né? E até trouxe uns dados aqui sobre resultados, mas é um meio muito barato, né? Pra gente fazer disparos aí, fazer campanhas, por mais que você tenha que pagar uma ferramenta de disparo ali para não cair, né, no spam, mas é um custo baixo, né? E aí, para a gente começar, eu trouxe uns números de taxas de abertura, né? Porque às vezes o cliente começa a fazer uma campanha de e-mail marketing e fala, nossa, quase ninguém abre meu e-mail. Então, eu trouxe o que é considerado taxas de aberturas boas aí para e-mail marketing. Então, de uma maneira geral, né, a gente pode classificar aí o desempenho da taxa de abertura da seguinte forma. Acima de 20% já é muito, muito bom. Então, você que está aí começando sua newsletter, sua campanha de e-mail marketing, não se desespere. Não né? desista. Não desista. A taxa realmente de abertura não é muito grande, mas pensa que aquelas pessoas que abriram, elas estão interessadas na sua mensagem, no seu e-mail, no seu conteúdo. Então, é um meio barato, como já foi dito, e a gente tem que considerar essas taxas de mercado aí. Então, acima de 20 é muito bom, entre 10 e 20 é bom. O que é considerado normal, entre 6% e 10% de taxa de abertura é normal. Então, né, tenha esses números em mente. E aí, abaixo de 6%, a gente já pode considerar como um desempenho fraco e a gente pode pensar em coisas aí para melhorar essa taxa de abertura. E uma das coisas que eu quero chamar as redatoras aí para conversa é o título do e-mail, né? Então, eu só queria complementar uma coisa que você falou, Má, sobre taxa de abertura. Se tiver alguém que não conhece muito bem, a taxa de abertura é a relação entre pessoas que você tem na sua lista e as pessoas que abriram o e-mail que você mandou, né? Não necessariamente leram ou interagiram ou clicaram em algum botão que tinha no seu e-mail, mas as pessoas que simplesmente abriram o seu conteúdo. E além desses dados que você trouxe, eu acho importante a gente lembrar também que esses valores, eles variam de acordo com o nicho que você trabalha. Sim, então, vamos supor, se você vende cosméticos, a sua taxa de abertura considerada normal, boa ou ruim, ela vai ser diferente da taxa de abertura de um supermercado, por exemplo. Exato, obrigada. Então, é importante levar isso em consideração também. Essa taxa que a gente trouxe é uma taxa geral. Mas, às vezes, de repente, o seu nicho, a taxa normal é 3%, 4%. Então, não se desespere se você está ouvindo aqui e a sua taxa de abertura é menor do que 6%, porque a gente tem que levar isso em consideração também, né? Sim. Eu amo que a Carol sempre explica melhor o que eu falo, gente, porque acho que eu sou uma pessoa de poucas palavras e eu acho que tá todo mundo dentro da minha cabeça ouvindo os meus pensamentos, e não estão, né? Obrigada, Carol, não, que a Carol imagina. sempre me complementa e fica muito mais claro pro pessoal que tá ouvindo. É que assim, como a gente trabalha com isso, às vezes a gente Sim. pensa, todo mundo sabe, mas às vezes não, às vezes algum certeza. ouvinte nosso não tá tão por dentro, clicou no episódio só pra saber mais, então eu acho, E não sei, a veia jornalística. Pra sei isso, lá. né? Pra passar a informação. Exato. Então, vamos falar de título de e-mail. Tem uns, gente, que eu amo. Enjoei, por exemplo. Não sei se todo mundo conhece o Enjoei. Sim. Quem não conhece, vá conhecer, por favor. Gente, os títulos de e-mail desse povo é maravilhoso demais. Me dá vontade de ler todos. Chega a notificação no celular e eu falo, quero ver. Então, eles são muito bons. Parabéns, Enjoei. Patrocina a gente aí no próximo episódio. Então, o título do e-mail
marketing da newsletter, né, todos esses conteúdos que a gente manda por e-mail, ele é meio que a alma do e-mail, né? Então, o título é a primeira coisa que a pessoa vai ver. Isso caindo na caixa de entrada, porque como a Maria falou, tem muitas ferramentas de disparo de e-mail, e é importante você que está ouvindo a gente tá trabalhando com isso, é importante verificar a qualidade dessa ferramenta. Tem ferramentas pagas, ferramentas gratuitas também, dependendo da quantidade de e-mails que você tiver aí na sua lista, e essas ferramentas, elas têm alguns mecanismos que eu não vou saber precisar agora exatamente, porque são muito técnicos, mas elas têm mecanismos que entregam na caixa de entrada do seu cliente, do e-mail que você tem, e tem algumas ferramentas que caem em lista negra, cai só no spam, então isso também tem que ser levado em consideração na hora da taxa de abertura, né? Mas voltando à questão do título do e-mail, o e-mail caindo na caixa de entrada do seu cliente, uma das coisas mais importantes é o título do e-mail, e a gente tem que lembrar sempre que ele tem que ser uma frase curta, porque, né, na maioria dos dispositivos são muito limitados os caracteres, tem dispositivo que aparece 30, 35 caracteres, é muito pouco, então é uma coisa muito valiosa, você tem que pensar muito bem no título, mais até do que no conteúdo do próprio e-mail, porque é o título que vai fazer a pessoa abrir isso, clicar ou não. Então eu trouxe aqui para a gente falar um pouco sobre isso, que tem algumas técnicas do marketing, da comunicação, que influenciam a pessoa incentivam a pessoa a abrir. Então, sim, algumas dessas técnicas... Quer falar alguma coisa? Não, eu ia falar que tem algumas das ferramentas que possibilitam também a gente fazer um teste AB com os títulos. O que é um teste AB? Aprendi. O que é um teste AB? Quando você testa duas coisas diferentes na mesma campanha, né? Então, por exemplo, o que é um teste AB de títulos? Eu vou escrever um e-mail só com o mesmo conteúdo, vou disparar para uma base, vamos supor, total de, 10 mil pessoas, mas aí eu vou colocar 2 títulos, o A e o B. E aí vai metade para cada 5 mil pessoas vão receber o A, 5 mil pessoas vão receber o B, e assim a gente vai fazer um teste para descobrir qual título que teve uma taxa maior de abertura. Daí a gente pode seguir aquele caminho, que acho que é um pouco do que a Carol vai falar de técnicas. Então, se eu usei um gatilho de escassez no título e deu super certo, então, para esse cliente funciona, né? Isso, exatamente, bem lembrado. São várias técnicas, então eu acho muito bacana testar todas essas técnicas. Eu anotei aqui, acho que são 8 ou 9 técnicas, que eu vou comentar com vocês agora de maneira breve, mas é importante mesmo a gente fazer esses testes, até porque não são todas as técnicas que vão funcionar com todos os públicos. Então, é muito importante fazer esses testes que a Maria comentou. Então, vamos a elas. A primeira, fazer pergunta. Então, quando a gente faz uma pergunta, a pessoa se sente meio que na obrigação, na vontade de saber a resposta ou querer... Se ela sabe a resposta, ela vai querer abrir o e-mail para confirmar se o que ela acha tá certo. Então, essa é uma das técnicas que vale a pena testar. Então, eu trouxe um exemplo aqui de título de e-mail com uma pergunta. Você conhece essa estratégia para vender mais? Então, eu também trabalhei ali a curiosidade da pessoa. Ela fala, que estratégia? Quero saber. Então, ela vai clicar para saber. Tem também listas e números. Essa é uma técnica que funciona muito não só para e-mail, mas também para conteúdos em rede social, em blog. É uma coisa que as pessoas leem mais. O texto fica mais escaneável, né? Quando você faz em outros meios, outros veículos de comunicação, né? Então, uma lista seria um número, né? Seria 7 estratégias para vender mais. E aí, também, a pessoa vai abrir para saber quais são as 7 estratégias. Então, listas e números também costumam funcionar. E é legal que você usou a lista ali no título, mas o conteúdo também vai ser assim. É um tipo de conteúdo, como você falou, que é fácil de ler, né? Porque você sabe que é uma lista, você sabe que vai ser um conteúdo rapidinho, né? Você não vai... Que vai ter tópicos, que não vai ser aquela coisa densa, maçante. Então, já chama atenção por isso Eu também. sou super essa pessoa do 7, do 5. Eu sempre 10 abro táticas pra não sei o que. Opa, comigo a pessoa, se ela estiver ali na pressa, ela vai ler só o tópico. E, né... Porque, vamos combinar, as pessoas têm muita preguiça de ler. Então, quanto mais escaneável o texto tiver, melhor para
para prender a pessoa ali no seu e-mail, né? Tem também a curiosidade, que eu já mencionei, né, no início. Conheça a estratégia que aumentou as minhas vendas em 50%. Pô, um aumento de 50% eu quero saber, né? Porque o meu negócio eu também quero aumentar as vendas em 50%. Esse da curiosidade o pessoal usa muito nas redes sociais, né? Veja como está fulano. Aí vem o nome do famoso e você... Quero ver! E aí, no fim, não é nada daquilo. O famoso clickbait, né? O clickbait isso, explora muito a... Veja como está fulano. Fulano perdeu tudo, né? E aí você quer... Veja a casa de fulano. Bem assim. Tem também o benefício. Então, o benefício também é um gatilho. Então, por exemplo, estratégia que provoca upselling mais rápido. Então, você deu ali... Você falou que você tem uma estratégia e você fala o que ela vai trazer de bom para você. Então, se for um benefício que a pessoa tá realmente buscando no negócio dela ou num produto, se a pessoa quiser comprar um produto dessa natureza que vai trazer esse benefício, então você... É o que a gente fala, né? Você tem que sempre focar no problema da pessoa e como que o seu produto pode resolver aquele problema ali em 30 caracteres. Né? E pode ser um benefício também do próprio e-mail. Por exemplo, X% de desconto só nesse e-mail, somente hoje, somente esse fim de semana, né? Essa coisa do somente tem também, que é a urgência e a escassez. Isso. Que são dois outros gatilhos. Na urgência seria última chance, é só hoje, amanhã não vai ter mais, sabe? Então, tem essa questão da urgência, que aí você provoca a pessoa, nossa, preciso aproveitar agora, senão eu vou perder. E às vezes ela nem tá precisando tanto assim, né? Ou oportunidade, né? A quando oportunidade, a pessoa vê que aquele é o momento. Que aí você fomenta uma compra por impulso, né? Quando você faz um gatilho como esse. E tem o da escassez. Então, por exemplo, eu vou dar uma aula. Então, eu falo, só tem mais 5 vagas. Então, aproveite e garanta agora, porque tá acabando. Tem muita agência de viagem que faz isso também. Quando você tá lá vendo... um pacote de hospedagem, tem sempre ali... Restam 2 quartos. Ou então outras 2 pessoas estão vendo essa oferta e só tem um quarto. Aí você fica, meu Deus, eu preciso comprar. Isso aí. Então, esse também é um gatilho, né, que é a escassez. Tem também a controvérsia, que é quando você fala uma frase, assim, que não tem nada a ver. Então, por exemplo, e-mail marketing não funciona. E aí você é uma agência de publicidade, tá mandando um e-mail marketing falando que não funciona. A pessoa vai falar, como assim? E aí lá no conteúdo você explica, não funciona se você fizer isso, se você fizer aquilo. Então, isso é uma coisa que também você tem um choque inicial, como assim não funciona? E aí você vai, né... Contrário ao assunto que tá. Isso, como se você falasse assim, déficit calórico não emagrece. Como assim não emagrece? Daí a pessoa vai ler... Não escove os dentes, a gente tava falando esses dias. Não escove os dentes após a refeição. Tá. Aí, mas na verdade não escove os dentes nos primeiros 10 minutos após a refeição, porque é melhor. Só que você chama atenção por aquele negócio polêmico, que a pessoa fica, como assim? Não escove o dente, né? E aí a pessoa vai ler, né? Gera curiosidade através da controvérsia. Depois da controvérsia vem sempre uma condicional, né? Então, tipo, não escove os dentes após a refeição e se não passou 10 minutos ainda. Então, você sempre explica, né? Peraí, não é assim, vamos conversar ali. Então, é bem legal esse gatilho também. E tem o último que eu anotei aqui, que são os erros. Então, por exemplo, vamos supor, no nosso caso, né? Se a gente vai prospectar um cliente, tem muitas coisas que o cliente pode estar fazendo errado na estratégia de marketing dele. Então, por exemplo, erros que você está cometendo e que está impedindo você de vender. Aí a pessoa vai falar, opa, né, vou ver aqui que eu estou fazendo errado. Então, todos esses gatilhos que eu estou comentando aqui com vocês, você pode usar em qualquer nicho, né? Em qualquer tipo de produto. Basta você pegar a ideia e adaptar para sua realidade, para o seu negócio. Sempre lembrando que o assunto, o campo, o título do e-mail é limitado, então você tem que pensar nisso, assim, com poucas palavras, para incentivar a pessoa a ler tudo que está escrito ali já na caixa de entrada, né? Para ela não ter que... para não ficar nenhuma informação de fora, né? Para ela poder concluir o raciocínio ali. Sim. E eu acho que é importante a gente ter um certo cuidado, porque às vezes pode irritar a pessoa, que nem a gente estava falando do clickbait. Esses dias eu recebi um e-mail que era assim, nossa reunião das 15 horas.
E aí eu Vira me meio apavorei, porque eu falei, apelativo, né? esqueci da reunião, e aí fui clicar, e aí era tipo um e-mail de prospecção. Só que daí eu me irritei, eu falei, pô... Porque é muito apelativo. Muito, acho que tipo, chega num funcionou? ponto- Funcionou, mas me deixou irritada. Claro, é uma coisa bem pessoal que eu tô falando, mas, né, aí é a questão do teste. Vale ver. Mas tem Qual foi a bastante taxa de gente. abertura e de retorno? As pessoas Uhum. realmente responderam? Se respondeu, beleza, vale a pena, mesmo que tenha irritado algumas pessoas, É. mas deu resultado, né? Tem também, eu já vi um assim, compra aprovada. Sua compra foi aprovada. E aí Isso. você vai abrir, meu Deus, Não clonaram comprei meu nada. cartão. É. O que aconteceu, né? Eu não comprei nada. E aí você vai abrir, é um e-mail marketing também. Essa é bem polêmica, É eu já polêmica. recebi essa. Eu lembro que eu dei muita risada. Eu dei risada, porque eu falei, nossa, criatividade não tem limite, né? Mas tem gente que pode Tem. Mas eu ficar acho que brava. funciona, porque tem muita gente fazendo esse tipo de coisa. Esse da compra aprovada, eu vi uns posts no LinkedIn do pessoal reclamando e tal. Mas, né, falem bem, falem mal, mas falem de mim, quem sabe, né? Exatamente, pode ser essa. Não sei. Se você conseguir fisgar depois no conteúdo, é válido, não é? É. Tipo, você fizer um conteúdo assim que você, não, calma, tá tudo bem, você fazer um conforto e tudo mais. Eu acho válido se você conseguir fisgar depois e manter no texto, assim. Eu acho que pra manter, não sei. É. Eu acho que tudo é teste. Eu acho que Teste. se o cliente topa, a gente, né, vai embora. E, Gi, como que a gente faz, assim, tem, né, quando a gente trabalha em agência, a gente tem diversos clientes, cada um tem um estilo de texto, de comunicação. A gente tem cliente mais tradicional, tem cliente que gosta de um texto mais divertido, gosta de usar emoji, e aí você tem que adaptar também a escrita pensando nisso, né? Sim, eu acho que eu particularmente gosto muito de falar direto com a pessoa, imaginando a pessoa que vai ler. Então eu crio o arquiteto, então eu tô escrevendo para uma pessoa de 35 anos, eu imagino, tem fulano que tem 35 anos e que é mais ou menos o tipo de pessoa que ia comprar naquele cliente. Aí eu vou escrever como se eu estivesse escrevendo para o Rodrigo. Então isso aqui não vai um emoji, isso aqui não vai cair bem, esse tipo de linguagem não vai... se eu quiser usar uma linguagem de TikTok para uma pessoa de 60 anos, não vai funcionar. Então eu gosto de imaginar quem eu conheço para quem eu poderia escrever. E aí esse tipo de piada não vai colar, esse tipo de trocadilho não vai pegar. Não, isso daqui é uma coisa da época daquela pessoa. Nossa, isso daqui vai ser ótimo. Nossa, a Xuxa estourou na época daquela pessoa. A pessoa jovem falando, né, Ana? A Xuxa, gente, a Xuxa. É a personalização, né? Você trazer eu totalmente. gosto de visualizar quem vai estar lendo. Então eu escrevo para alguém que eu conheço. Legal, uma Isso é ótima muito Boa bom. estratégia. Acho que funciona bastante. Eu acho que uma coisa, assim, um conselho aí para quem tá ouvindo é a gente esquecer o nosso gosto pessoal. Sim. Que isso é Total, difícil, é uma coisa que a gente precisa se policiar muito. Então, assim, esquecer o nosso gosto pessoal e pensar na pessoa, no público-alvo que vai estar recebendo aquela mensagem. Então, muitas vezes, até os nossos clientes, às vezes a gente manda um texto que a gente sabe que está de acordo com o público-alvo, e aí o cliente, eu não gostei, não sei o quê, mas você não gostou do seu gosto pessoal, mas o seu público não é você. Então, né, é uma dica que eu dou pra gente, é um exercício mesmo, né, pra gente sair. Às vezes eu falo lá na agência, eu vejo uma arte, uma coisa, e eu falo, eu não gostei, mas eu sei que é uma coisa pessoal, não quer dizer que tá feio, que pro público-alvo, acho que tá legal. Então, a gente tem que fazer esse exercício, né, também, quando a gente vai escrever o conteúdo. Esse é um dos maiores desafios, assim, acho que a Gi vai concordar comigo, da gente enquanto redatora, porque tudo no nosso trabalho, tudo começa com o briefing, mas o primeiro passo da execução do trabalho é o texto, né? Porque, claro que tem algumas variações nisso, alguns trabalhos vem o design primeiro, mas na maioria das vezes o texto é o que vem primeiro. Uhum. Então, como a Gi falou, a gente procura sempre pensar no cliente do cliente, porque o interesse do nosso cliente é que ele venda mais, né? Só que a gente também tem que passar pelo crivo do nosso cliente. Então, se a gente, às vezes, escreve uma coisa que o cliente não vai aprovar, a gente sempre tem que ter esse argumento, essa defesa. Falar, olha, mas a gente fez esse conteúdo pensando no seu cliente. Então, pensa só, o seu cliente não vai gostar de
de um material como esse. E aí, é claro, né, o nosso cliente sempre conhece melhor o público-alvo dele, então, às vezes a gente pode se equivocar também, né? A gente pensa enquanto o público-alvo é mais, né? Todas as opiniões são válidas. Mas é muito difícil, assim, você se despir das suas opiniões, as opiniões que você tem ao longo da vida que você vai construindo, né? Tanto social quanto política e tudo mais. É difícil, mas é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, assim. E não só a gente que faz a redação, mas também o pessoal da criação, do design. Quando na agência mesmo a gente sempre vê, né? A gente tem alguns designers que são mais velhos de casa, né? Que estão com a gente há mais tempo. E eles já sabem o que o cliente vai gostar, já, na maioria das vezes, já criam ali o design já pensando no que o cliente vai gostar, mas a gente também não é uma linha muito tênue, a gente nunca pode perder também essa coisa criativa de apresentar coisa nova, porque a gente nunca sabe, né, se o cliente vai gostar, não vai gostar, então a gente sempre tem que pensar nisso. É por isso que eu acho que é importante, assim, a gente despertar isso, que o cliente tem que conhecer o cliente dele. Ele tem que saber, porque senão nenhuma ferramenta que a gente oferecer, se ele não conseguir fechar, personificar, fazer isso muito segmentado, ele não vai conversar com o público dele. Então, acho que antes de desenvolver, apresentar qualquer ferramenta, qualquer coisa, ele tem que entender quem é o público dele. Porque senão tudo que a gente for oferecer não vai dar certo. Sim. Eu acho que tem uma coisa muito importante, a gente se permite a quebrar as nossas bolhas, né? Eu sou uma pessoa muito jovem, então eu não conheço muitas coisas, então eu tenho que estar aberta a quebrar muitas bolhas. Então uma coisa, por exemplo, que eu achei super interessante foi uma viagem que eu fiz, e aí um moço que fazia dengue lá em Laranjal Paulista falou, não, todos os idosos daquele bairro, eles sentam às 4 horas da tarde para ver novelas turcas. Então, era uma coisa assim, que, poxa, é uma criatividade que eu não tinha. Então, esses repertórios de você entrar em contato com pessoas diferentes, com ideias diferentes, com costumes diferentes, isso te desperta criatividades que você vai conseguir se conectar de uma forma que talvez seu concorrente não consiga, né? Então, você vai identificar, poxa, mas por que essas novelas, elas pegam tanto nesse público? Porque quando você vê, a novela, ela tem uma comunicação muito simples, é muito dramático e é uma coisa fácil de assimilar. Então, você, entendi. Então, esse tipo de pessoa gosta dessa comunicação que é simples, é fácil. Então, não adianta eu fazer algo muito complexo, uma narrativa muito difícil, porque não vai ter aderência, né? E teve, por exemplo... meu namorado tá fechando um contrato com um pessoal que sabe o Quai, que é tipo esse concorrente do TikTok. Eles fazem minisséries e assim, são roteiros estupidamente ridículos. Você fala, gente, quem que assiste isso? Sabe? Só que eles pegam 3 milhões de visualizações, 10 milhões de visualizações. Então, é uma comunicação extremamente simples, que não tá na nossa bolha, mas que tem muita aderência. Então, essa quebra de preconceito. Beira o bagaceira mesmo, né? Muito bagaceira. Porque até, não só o roteiro, mas as cenas também. Tem uns efeitos especiais, assim, que você fala, meu Deus do céu, isso é muito ruim. Mas, na verdade, é muito bom, porque muita gente gosta. E é lógico, é igual você falou, a gente tem que levar em consideração, né? Porque se tem muita gente vendo, a gente tem que prestar atenção também. E a gente tem que consumir aquilo e entender por que tá... o famoso, é tão ruim que faz a curva e vira bom. Isso. Entendeu? Mas isso é muito importante. Isso me lembra um outro episódio que a gente fez, que é o episódio de processo criativo, né? Que é isso que você falou. Não é só, ter uma ideia. Você precisa, né, estar atento o tempo todo em coisas, em referências e buscar outras coisas, buscar outros tipos de conteúdo. E isso tudo forma a criatividade ali, né? Sim. Eu queria só voltar pro nosso tema. Que, eu ia puxar isso agora também. Falando sobre e-mail marketing newsletter, né? Mas é um gancho nesse assunto que a gente tá falando, que é a questão da linguagem e de se abrir, né, para aprender novos conceitos, novas opiniões, novos públicos e tal, que é o The News, que é uma newsletter que foi criada durante a pandemia. E ela é disparada pelo e-mail, né? Um veículo que a maioria das pessoas acha que já não funciona mais. Só que, assim, o The News, ele já tem mais de 1 milhão de inscritos. E o que faz o The News é o conteúdo. Então, trata-se de uma newsletter de notícias mesmo, é como se fosse um jornal mesmo, impresso.
só que eles têm toda uma linguagem própria, um tipo de escrita própria. Então, quando é uma linguagem divertida, então não é como o jornalismo tradicional, em que a linguagem é dura, pesada. E é resumida, né? Isso, e tem isso também. E uma coisa que eu gosto é que eles põem a notícia resumida, e aí eles põem assim, e por que isso te interessa? Uhum. Por que isso afeta muito legal. você? Porque às vezes você vê uma notícia lá, da guerra da Ucrânia, eles falam assim, tá. E daí logo abaixo tá, por que você precisa muda saber na sua disso? O que vida? muda na sua vida? E daí ele tá explicando, olha, isso vai afetar o preço de tal coisa, Isso que é vai muito acontecer legal isso. mesmo. Então, além de dar a notícia, ele joga para sua realidade, né? Para você entender por que aquilo afeta você. Sim, eu considero, lógico, né? Todo o mercado, eu acho, considera um case de sucesso, porque eles pegaram um meio que todo mundo achava que estava morto e criaram uma coisa 100% nova e que hoje, assim, o The News é uma referência. Eles abriram para patrocínio, então hoje, se você tem uma marca, você pode fazer uma inserção no The News. E eu tenho até um amigo, que eu não vou revelar aqui o nome, mas ele abriu para mim, ele trabalha numa empresa que fez um patrocínio com o The News. E uma inserção, um disparo, que eles, né, só para dar um contexto para vocês, o patrocínio, ele funciona assim, é como se fosse uma sessão da newsletter. Então, os redatores do The News, eles realmente escrevem ali o conteúdo patrocinado pela marca. Então, é como se fosse um conteúdo normal, só que eles estão falando ali da marca. Então, eles trazem os benefícios, trazem, né, ali alinhado aqui o briefing da marca. Traz um contexto para o Isso. público-alvo que está lendo, para não Isso. ser uma propaganda só. Isso. Mas está escrito ali que é um conteúdo patrocinado Isso, também. exatamente. Então, eles trouxeram essa coisa do patrocínio para dentro da realidade do The News. Então, não é uma coisa assim, compre esse produto. Não, eles realmente escrevem o conteúdo ali. E esse amigo meu falou que dá um retorno muito bom, porque o público é muito qualificado para a empresa onde ele trabalha, né? E ele falou, só que assim, tudo isso reflete no valor do patrocínio. Então, essa única inserção que eles fizeram, eles tiveram que pagar um valor de R$15 mil. Então, hoje eu fico pensando assim, quando ele falou esse valor, eu pensei, meu Deus, assim, para os padrões de mídia que normalmente a gente faz, eu falei, nossa, é um valor alto, porque é um disparo só, é uma inserção só. Só que o tanto de resultado que isso trouxe para aquela empresa compensou demais. E aí eu fiquei pensando nessa contradição. Poxa, todo mundo fala que o e-mail é um meio de comunicação que não funciona mais, mas olha aí, tem um case absurdo de sucesso, estão ganhando uma grana, porque tem disparo todos os dias, é uma newsletter diária. Eles têm outros cadernos, então tem o The News, que é geral, tem o The Business, que eles falam sobre negócios e economia, tem o The Stories, tem o The Champs, que é o de esportes, e tem o The Stories, que daí eles contam histórias, né? Então, assim, é um case absurdo de sucesso. Então, como eu falei no começo, na apresentação, o problema nunca é o meio, é sempre a mensagem. Uhum. Então, se você tá fazendo alguma coisa que não tá dando certo, de repente o problema não é o meio, mas sim o que você tá entregando para as pessoas. Você tá entregando. E como eu falei, eu vejo muito, não vejo todos, porque eu recebo muito, né? Eu falei, vejo todos. Mas eu vejo muitos e assim, não vejo, porque eu trabalho com isso, eu vejo porque me interessa. Por exemplo, os do Enjoei, eu vejo todos. Então, Nossa, assim, eu já sou péssima nisso. Eu vejo, me chama atenção, me interessa, e eu vejo aquele conteúdo, e realmente eu gosto, assim, é um meio que eu gosto de me atualizar das marcas que me interessam, lógico. Então, sempre que eu tô fazendo um cadastro lá, ele fala, aceita receber coisa por e-mail, eu coloco sim. Agora, por exemplo, o WhatsApp, pessoal meu, é uma coisa que eu já não gosto de receber conteúdo de marca no WhatsApp. Né? Mas é aquilo que a gente falou, muita gente gosta. Então, já é uma coisa que eu me sinto um pouco invadida, sabe? Quando chega um negócio de uma marca no WhatsApp que eu não me inscrevi, que eu não pedi, eu já logo bloqueio ali. Mas o The News eu vejo todos os dias. Eu preciso começar meu dia a ver o The News e ler. Agora o resto, gente, eu sou péssima. Então, aí, você é os 80% lá que não abre e-mail, né? Então, tudo bem. Gente, acho que é isso. Só quero fazer um convite aqui. A Res tem uma newsletter,
né? Que a gente fala Maravilhoso. a gente fala sobre notícias de marketing, do varejo, coisas novas que saíram. É uma vez por mês só, então não é todos os dias. Se inscreva no nosso site, agenciares.com.br, tem o botão para você se inscrever na nossa news. E temos um episódio. Meninas, obrigada pela participação. Obrigada. A gente tem episódios novos toda segunda-feira no Spotify e no YouTube. Até mais. Tchau.